Nesse vídeo eu quero continuar do ponto que eu parei no filme anterior, na qual eu utilizei uma cópia do layer azul, e sobre essa cópia eu apliquei o próprio layer azul da imagem e mesclei ambos para expulsar tudo aquilo que não me interessava para que eu pudesse compor essa máscara aqui. Como eu fiz isso? Utilizando essa ideia dos blend modes. Mas, afinal de contas, o que diabo são blend modes? Isso é o que eu pretendo tentar explicar com esse cara aqui. Ok, essa é uma imagem bastante simples. Eu tenho dois quadrados, um embicado em 45 graus e outro na horizontal. Da maneira pela qual eles estão apresentados agora, esses dois quadrados não têm interação nenhuma entre si. O quadrado de cima é absolutamente opaco, ou seja, não há nenhuma interação com o layer de baixo pelo fato de que não é possível ver o layer de baixo observando o layer de cima. O layer de cima, que é absolutamente opaco, não permite que a gente observe o layer de baixo de forma alguma. Se o layer de cima fosse absolutamente translúcido, ou seja, aqui eu posso reduzir ou aumentar a opacidade de um layer, eu posso ver o layer de cima e o layer de baixo ao mesmo tempo, aqui nesse caso em 50%, ou posso fazer com que o layer de cima absolutamente desapareça. Quando o layer de cima desaparece, ele se torna absolutamente transparente, ou seja, se torna absolutamente possível que eu enxergue aquilo que está no layer abaixo. Quando eu utilizo um Blend Mode, eu vou voltar esse cara aqui para a opacidade de 100%, porque eu quero ver ele. Quando eu utilizo um Blend Mode, eu faço com que o layer de cima se torne translúcido, ou seja, que eu possa observar o layer de baixo de alguma forma, levando em conta o layer de cima. Ou seja, eu espero que a relação entre ambos permite que eu observe ambos os layers ao mesmo tempo, fazendo com que um interaja sobre o outro. Parece um pouco esotérico, mas se torna mais simples quando a gente vê sobre aquilo que a gente está falando. Se eu clicar nesse cara aqui, eu tenho uma lista de todos os blend modes disponíveis no Photoshop. O primeiro deles, que na verdade é a ausência de blend mode, se chama Normal. Normal quer dizer que não há nenhum blend mode aplicado sobre esse cara. Tem dois grandes grupos de blend modes no Photoshop: os blend modes que tornam tudo mais escuro e os blend modes que tornam tudo mais claro. O grupo que torna tudo mais escuro são esses primeiros caras aqui, que começam em Darken e terminam em Darker Color. Eles são os Darken Modes, enfim, eles tornam as coisas mais escuras. E os Lighten Colors são esses caras que começam em Lighten e terminam em Lighter Color. Eles fazem o contrário, em linhas gerais, daquilo que esses sujeitos aqui de cima fazem. A melhor maneira de compreender o que isso significa é vendo. Então, se eu seleciono um blend mode mais importante entre os blend modes que tornam tudo mais escuro, Multiply, acontece algo interessante. Se eu olhar para esse cara aqui, eu percebo que todas as áreas em que tanto os pixels do layer de cima quanto os pixels do layer de baixo são brancas, continuam brancas. Se eu selecionar esse cara aqui, por exemplo, com o Marquee Tool, e se eu shift clicar com o Marquee Tool nessa área aqui para selecionar ambas essas regiões, se eu voltar esse cara aqui para Normal, eu percebo que essa região do meio, que continua branca quando eu mudo desse cara para esse cara, consiste na região de interação. Claro, tem esses triângulos aqui do meio que eu não selecionei, porque eu não estou com vontade, mas eu acho que deu para entender de uma certa maneira aquilo que eu quero dizer. Em todas as demais regiões, nesses triângulos aqui de cima e nesses triângulos aqui nas laterais, esses pixels brancos desaparecem e tudo se torna escuro. Ou seja, quando eu passo para esse cara aqui, tudo que eu tenho de uma forma ou de outra é a região em que esses dois caras aqui interagem.
tudo mais desaparece, ou seja, desaparecem essas pontas do triângulo de cima, e quando eu digo pontas, eu digo esse cara aqui, ele some quando eu passo desse cara para esse sujeito, mas não só isso, também essa região aqui desaparece quando eu passo desse cara para esse cara aqui. Nesse cara de baixo, essa região aqui é uma região branca, e todas as partes brancas nas quais esses layers interagem se tornam pretas. Ou seja, o blend mode multiply, os darken blend modes, em linhas gerais, eles eliminam o branco quando os dois layers que interagem são layers de preto e branco. Eu vou selecionar esse cara aqui e vou voltar para esse sujeito aqui. Se eu fizer o contrário, se eu, ao invés de selecionar um layer que torna tudo mais escuro, eu selecionar um layer que torna tudo mais claro, se eu selecionar esse cara aqui, acontece exatamente o contrário. Na interação entre ambos os layers, esse sujeito, essa região aqui, ou seja, a região desse triângulo e a região de todos esses triângulos aqui, que não é branca no layer de cima, mas é branca no layer de baixo, aparece, enfim, formando essa estrela meio engraçada, do mesmo jeito que esse triângulo aqui também se mantém. Ou seja, eu catapulto para fora dessa mescla todos os layers que são pretos e retenho da junção dessas duas imagens todos os layers que são brancos. Então, em linhas gerais, o que esse cara faz quando duas imagens preto e brancas interagem é catapultar para fora dessa imagem aqui tudo o que poderia se tornar mais claro quando a gente usa um layer que torna tudo mais escuro, e catapultar tudo que poderia se tornar mais escuro quando a gente usa um layer que torna tudo mais claro. Isso parece um tanto esotérico e, de uma certa maneira, em algumas horas e é uma coisa que a gente só consegue perceber de uma certa maneira utilizando isso em várias ocasiões, o que é aquilo que eu pretendo fazer nos próximos filmes.